Como recebiam notícias do exterior? Era por telefone, quando ia a Malange, telefonava logo. Era a primeira vez que encontrava um telefone, telefonava logo para casa, para saber se estava tudo bem, aí para a namorada, já se sabe. Depois escrevia muito. Havia uns envelopes que não se pagava nada, que eram os aerogramas. Eu, como não tinha nada que fazer à noite, portanto escrevia. Às vezes não escrevia, mas enfim, mas a maioria das vezes escrevia. Portanto, era por carta geralmente ou por telefone. Julgava que o seu equipamento militar era o mais adequado para combater? O meu equipamento era uma arma, um G3, e era o que me deram, não tem, apesar de ser de artilharia, eu só tinha era uma arma, quer dizer, de artilharia só tinha um nome, não há nada. E sentia que ambos os lados em confronto combatiam com o mesmo tipo de armas? Não, eles tinham outro tipo de armas, eles tinham uma arma russa, nós chamávamos a costureirinha, porque fazia mesmo o barulho como se fosse uma máquina de costura, então chamava-lhe a costureirinha, era um metralhador. Qual era a melhor, em termos de... Eles tinham, o nosso armamento, a G3 era uma boa arma, apesar de ser uma arma pesada, mas essa costureirinha acho que não podia fazer muito fogo, porque aquecia muito o cano e eles... Não, mas era muito mais rápido que a nossa, mais leve. Eles tinham uma coisa boa em relação a nós, é porque eles conheciam o terreno, eles sabiam o que é que estavam pisando, onde é que estavam. Nós às vezes andávamos sem saber para onde é que andávamos. A preparação militar recebida na instrução era a mais adequada para ir para a frente com isso? Isto era. Nós tínhamos uma preparação militar bastante grande, portanto, tínhamos a preparação toda no continente, estive em diversos lugares, estive em Caldas da Rainha, iniciei em Caldas da Rainha, depois passando para Torres Novas, Ventas Novas, depois fomos para Santa Margarida e embarcamos para o ultramar. Uma das coisas que aconteceu, que é interessante, é que nós, quando chegávamos lá, a primeira coisa que recebíamos era uma injeção. E então era ver as pessoas todas em fila, vinha um enfermeiro espetando as agulhas e vinha outro atrás a meter o líquido. E então olhava-se assim para trás e via-se alguns a cair, porque olhavam para trás, viam uma agulha espetada e tombava. Portanto, mas durante 3 anos eu nunca tive nem constipações nem nada. E isso tinha que ser assim. Porque nós, por vezes, íamos para o mato durante 5, 6 dias e apanhávamos chuva e depois secávamos a roupa no corpo, enfim, era difícil, tinha mesmo, quer dizer, essa vacina era preparada, julgo, mesmo para aquilo, para nos aguentarmos, senão era muito mau. Até porque havia diversos tipos de doença, por exemplo, o paludismo era uma doença terrível, porque não dava dores, mas ficava-se era com muito calor, ficava-se com febres altíssimas, de repente baixava a temperatura, era muito incomodativo. E, portanto, tínhamos de estar mesmo preparados para esse tipo de doenças tropicais. Então o apoio médico não era o melhor? O apoio médico, tínhamos um médico no batalhão. O batalhão era formado por 4 companhias. Cada companhia tinha 150 homens e era formado por 4 companhias. Portanto, nós estávamos num lugar que se chamava Luando, mas havia o Luando, Saltar, Luquembo e Vila Nova de Gaia. Era onde estava o nosso batalhão distribuído. Para esse batalhão havia um aspirante médico para cada companhia. Portanto, tínhamos um médico para cada... E depois tínhamos os enfermeiros. E o apoio religioso? O apoio religioso, não, tínhamos um capelão que lá de vez em quando ia lá, mas não era... Nós estávamos mesmo no meio, era muito difícil, portanto, haver esse tipo de apoio. E outros tipos de apoio que às vezes eram necessários e não havia, porque estávamos mesmo no meio de... E entre as comunidades militares havia cooperação? Nós estávamos completamente isolados, portanto, ali era a nossa companhia, não tinha mais ninguém. Tínhamos uns contatos, era com os grupos especiais, portanto, como eu disse há pouco, os GEs e com os flechas. E pouco mais nada, e depois era a guerra. Que situações o deixaram mais marcado? A mim, houve 2 situações. Uma delas
me gostou bastante foi o rebentamento de uma bomba, de uma mina, e que tirou a perna, metade da perna a um indivíduo. E depois, isso estávamos mais ou menos habituados a ver esse tipo de coisas, só que e a mim o que me gostou mais foi ter que dar sangue a esse indivíduo, direto, e com as veias todas amarradas, presas com tesouras, com pinças, para o sangue não esvair. E era dar direto, portanto, não fui só eu, diversas pessoas deram direto. Foi ferido ou teve algum acidente durante o tempo que permaneceu lá? Não fui ferido, felizmente não fui ferido, mas da minha companhia houve um morto e um alferes que ficou ferido. Eu ainda, relativamente ao médico, portanto, e outro assunto que me marcou também, foi assistir a um parto feito via telefone. Porquê? Porque o médico estava no Luquem, era no centro de onde estava o batalhão, a sede do batalhão. E havia uma grávida, uma moça nova, pela primeira vez tinha de ter um filho, que vivia lá com o filho. E então o moço quis que ela tivesse um parto como deve ser, quer dizer, pelo menos com alguma segurança. E então foi lá para a enfermaria da companhia e o enfermeiro teve a fazer o parto ligado via rádio com o médico que estava a 200 km de distância a dizer como é que havia de fazer, ou tira para ali, vira para lá. Uma coisa que me marcou. A nível de saúde foi um perderam a pele e outro termos conseguido correr bem. Ela chamava-se Filomena. Em que ano foi para a guerra? A guerra é em maio de 1971. Um cruzeiro com mais de 2.000 militares a bordo do paquete Veracruz. E em que palco de operações esteve? Eu cheguei a Luanda, Angola, no dia 19 de maio de 1970. E durante quanto tempo? Durante 2 anos. 2 anos e 3 meses. Vim lá em julho de 73. Qual a função que desempenhava na guerra? A minha função, a minha especialidade, a minha função eu era técnico de radar. Mas como não havia radares em Angola, porque eu antes de ir para Angola estive na Serra do Monte, onde havia radares. Como fui destacado para Luanda, em Luanda não havia radares, fiquei a funcionar num departamento da Força Aérea que dava assistência de rádio aos aviões. Então a minha função era todos os dias de manhã ir aos aviões, checar os rádios, ver se estavam a funcionar, e aqueles que não tivessem bolos, eu tirava-os, entregava-os na manutenção e substituía por outros que tivessem a funcionar. Então era essa a minha função, especificamente. E como é que era o seu dia-a-dia? O meu dia-a-dia era de manhã pequeno almoço, depois do pequeno almoço fazer esses trabalhos que eu acabei de referir, e depois às 5 horas preparar, tomar um coxinho, preparar, jantar e dar uma volta pela cidade, porque eu estava em Luanda. Entretanto, tinha outros hobbies também, porque eu antes de ir para a Força Aérea era baterista aqui num grupo musical e jogava futebol também aí nos clubes locais, e quando cheguei a Luanda fui convidado para tocar na banda da base para jogar futebol num clube que era o Ferroviário de Luanda. Que eram os hobbies que eu tinha depois da tropa, aquilo que eu fazia era tocar música e jogar futebol.